repitiendo la cita, amados hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, vamos a leer sus versos del 25 al 33. Espero que ya todos tengan la lectura, todos tomando sus Biblias. Les invito a que nos pongamos de pie para reverencia a la palabra de Dios y lo vamos a hacer en una forma antifonal. Verso 25, la palabra de Dios dice así: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Palabra de Dios. Les invito a que tomen asiento y a continuación tenemos el sermón por el reverendo Rafael Lernos Diana. Bienvenido, pastor. El título del sermón: para que en mí tengáis paz. Saludos los hermanos con la gracia y paz del Señor Jesús. Amén. É uma alegria de verdade estar aqui todo esse final de semana. Ayer estivemos juntos em la charla sobre liderazgo, hablamos um pouco ali sobre evangelização em mídia social. Hoje por la manhã tive a alegria de predicar allá com os hermanos de la Iglesia Divino Redentor. Foi de verdade uma bendição muito grande. Pero eu quero dizer que ganhei meu final de semana. E quero dizer por quê. Os irmãos, alguns sabem, eu e Jefferson casamos com as duas jóvenes mais lindas de Bolívia, não? Tatiana e Ivete, não? As irmãs. E eu não sei se minha suegra orou muito ou não, mas ela teve dois yernos brasileiros, não? Dois pastores. Um é bonito e o outro está sentado ali. Quando estive aqui na igreja pela primeira vez, alguns anos atrás, predicando, foi um momento bem especial de minha vida, poder predicar em espanhol. E quando eu ganhei no final de semana, porque aí Jefferson chegou em casa e disse: tenho duas coisas para te dizer, que creio que vão alegar seu coração. E de verdade alegaram muito. A primeira, disseram que você está mais flaco, aprendeu algumas libras. Eu não sei se são ojos de amor ou se olvidaram de mim, mas que bueno que isso. De verdade me quedei feliz. E a segunda, que agora a gente te entende melhor, seu espanhol é melhorado. Então, eu estou muito feliz esse fim de semana. Pero aún, se você tem dificuldade, ore para que o Espírito Santo de Deus abra seu coração e pueda de verdade falar contigo. Gostaria de invitar-te para esse tempo delante de Deus com o Senhor, porque estamos falando sobre paz. E a impressão que tenho é que estamos vivendo num mundo de verdade muito louco. Cada dia uma notícia nova sobre guerras ou sobre ações de total terror. Não só isto, um clima de ódio. A impressão que tenho
é que a gente está tão engreída e nerviosa que por qualquer coisa se explota. Por qualquer razão, a gente está peleando, e muito mais nas redes sociais, aí, falando das redes sociais, aí a gente, sabe, são como leões dispostos a pelear todo o tempo. E quando habla de paz, há muita confusão, incluso, de entender o que é esta paz que a palavra de Deus nos habla. E eu me acordei de uma ilustração muito interessante. Disse que um certo rei, inquieto, nervioso com seus sentimentos, por não conseguir dormir, por não conseguir pensar, queria ter em seu quarto uma obra de arte que pudera mostrar a ele o que era paz. E por ser um rei e ter esse poder, invitou os 2 melhores artistas de seu reino para fazer então os quadros, para pintar a ele uma pintura que pudera demonstrar paz. E assim foi o resultado. Ele primeiro atraído um quadro que era como uma laguna ou lago, como hablo isto? Laguna, um lago que estava tranquilo. Havia um sol que saía por trás das nuvens e las montanhas verdes. Havia como pajaritos volando, uma mistura de algumas árvores com frutas, outras bem verdes, e aquela imagem de verdade que poderia mirar aquilo e dizer, isso expressa paz. E o outro homem, atraído também um quadro, mas o quadro era muito distinto. Era como uma forte tempestade, havia lluvia, como raios salindo das nuvens, oscuro. A laguna não estava agora tranquila, pero volvendo em pequenas olas por conta do vento, da lluvia. E lá as montanhas não eram mais as montanhas verdes, sabe, tão velhas, parecia como montanhas de las películas de terror, com suas pontas, com rocas sem vida. E no meio de tudo aquilo, e no meio da roca, havia como um nido de pájaro, e nesse nido tinha os pajaritos com sua mamãe. E aquilo incomodou muito, muito ao rei, que se saiu a pensar, a meditar, e pediu então para que ambos explicaram. O primeiro foi sencillo, isto é paz, o outro está louco. Mas quando o outro foi falar, ele disse, mi quadro expressa paz do que está passando naquele nido. Porque as circunstâncias daquele momento eram tempestades, eram lluvia, eram os raios, o sonido, todas as coisas que poderiam assustar alguma pessoa, pero aqueles pajaritos que estavam ali com sua mamãe tinham paz, independente das circunstâncias. E eu creio que foi talvez isto que Jesus queria nos dizer quando ele mirou seus discípulos e disse, essas coisas eu he hablado para que tenhas paz em mim. Em mim. Em el mundo, vocês vão ter aflições, lutas, pero confiar. Eu venci. Eu he vencido o mundo. Sabe, irmãos, a primeira das coisas que eu quero que creer que Jesus queria dizer com seus discípulos é que as circunstâncias que eles enfrentariam seriam muito duras, que as circunstâncias cambiam. São palavras de despedida. João 16 são as palavras que Jesus habla com seus discípulos momentos antes de se retirar a orar, de passar uma das orações mais belas que temos na Bíblia, quando Jesus se põe a interceder por nós outros, e ele está ali muito aflito, porque depois de isso se segue a hora da morte. São as últimas palavras de um Deus que nos ama muito, e que ao mirar quer dizer aos seus discípulos o que é mais importante, para que eles possam se recordar. Irmãos, no dia 7 de dezembro de 2018, eu me despedia de meus padres, de meu abuelo e minha irmã allá em Brasil. E veníamos para cá, na verdade não teníamos muita ideia do que Deus havia reservado para nós outros, pero confiantes de que algo ia passar.
E não quero falar muito disso, porque talvez não consiga seguir se recordar muito daquele dia, pero creio que a coisa mais dura foi quando, ao abraçar meu abuelo, ao mirar seus olhos, nesse tempo ele estava com 88 anos, aún está vivo, é um senhor incrível. E dizer que íamos nos quedar muito tempo sem nos mirar. Uma coisa que muitos de vocês enfrentaram aqui: despedir-se de alguém que os ama, de deixar atrás talvez uma história, uma família, amigos, talvez o lugar da sua infância. Eu sei que há muitos que já nasceram aqui, mas nós outros que nascemos em outros países sabemos bem o que é o dolor de uma despedida. E como queríamos poder ter mais tempo para falar todas as coisas. Como um padre que mira seu filho indo, talvez a primeira vez a uma universidade, a um outro lugar, e queremos falar e que essas últimas palavras possam ser guardadas em seu coração. Às vezes não temos ideia de que a charla que temos com a pessoa é a última. Hoje por la manhã, ao predicar lá em Divino Redentor, eu falava sobre como é duro pensar um padre perder um filho. Ao final do serviço, recebo uma chamada de minha irmã que me conta que uma prima minha havia muerto esta tarde, jovem. E como hoje deve ser um dia duro, é duro para nós outros, mas muito mais para seus pais. Não temos ideia, às vezes, de que essa será a última charla, mas Jesus sabia. Jesus sabia que eram os últimos momentos que estava com seus discípulos, eram os últimos momentos que estavam com aqueles homens que ele havia caminhado aqueles anos, que havia ensinado as virtudes do reino, que queria deixar a eles a ideia de que precisavam ser fortes, porque o que estava por vir, Jesus também sabia. Alguns daqueles seriam enviados às arenas de Roma como espetáculo, delante de los leones, gladiadores. Jesus sabia que alguns daqueles homens seriam crucificados, seriam arrancados de sua casa. Jesus sabia que a vida que estava reservada a eles, o que estava reservado à igreja depois de sua morte, era algo muito duro. Em próprio Juan 16, se você lê todo o capítulo, ele disse: alguns, ao mirar vocês morrendo, vão se alegrar e vão crer que isso é o certo. E assim foi. E tudo que Jesus queria dizer a eles: por favor, entendam que estas circunstâncias também vão passar. Entendam que se manterem fiéis e se encontrarem um lugar de paz, vocês poderão passar por isso. E el capítulo 16 tem uma das ilustrações que eu uso muito em mis sermones, em mis charlas. Quem caminha com nós sabe que é a imagem da mulher que está a ponto de dar à luz. Jesus conta isso em Juan 16. E habla de isto para poder falar sobre a luta que estava por vir. E Jesus disse que quando a mulher, ao receber seu bebê humano, ela se olvida das dores do parto. Aqui há muitas madres, e eu creio que nenhuma hizo isto, não? Seu filho nasceu, e o médico te trouxe o ninho pela primeira vez, você mirou, mira bem, está vendo essa estreia aqui? É tu culpa. Eu passei 9 meses com dolores, agora você vai ter mais uns 5 ou 6 meses mamando em mim, e eu estou muito enojada contigo, é assim? Não. Pode aún estar sucio. Pode não ser o bebê mais velho do mundo, pero los ojos de la mamá siempre es. E como é bueno dar o primeiro beijo em nosso hijo quando miramos pela primeira vez. É uma das alegrias dessa vida. Se olvida de tudo que passou. Se olvida de todo o dolor. Sabe o que Jesus está dizendo aos seus discípulos e dizendo a nós outros hoje?
é que devemos nos permanecer firmes, que sejamos fieles, porque Ele está com nós. Ha estado com esta igreja por 25 anos. E está nos invitando uma vez mais a nos reunir aqui neste lugar para dizer, mantenham-se neste caminho. E eu não sei como foi, talvez me gostaria de escutar essa história um dia, como foi na primeira reunião, nos primeiros encontros. Sabe, uma das minhas grandes paixões é o que estamos fazendo há muitos anos. Eu e a pastora Ivete, já desde 2007, temos trabalhado com plantação de igreja. E a igreja onde nos reunimos agora está cerca de completar 200 anos. E tudo começou com uma reunião, com um sonho, com uma charla, com pessoas que começaram a amar ao Senhor. E esta palavra se aplica a los que estão começando e aplica a los que estão com 25, com 200, para todos aqueles que estão seguindo o Senhor. Sejam firmes. E em seguida o Senhor quer ensinar a eles onde encontrar o caminho para encontrar a verdadeira paz. Porque o mundo, irmãos, nos apresenta uma vida medíocre. Existe essa palavra também? Medíocre. Mediocridade é se contentar com menos. Se contentar com aquilo que não é total. Sabe? Está bem. Não importa. Não importa. Se isso já está aqui, isso é suficiente. O ponto é que o mundo baja os padrões de las coisas para que seja possível. É o total interesse de ir mais allá, de lutar por algo. Por isso, para o mundo de hoje, não faz sentido manter-se casado muitos anos. Solamente o tempo que é bueno. Se não é mais bueno, busque outro. O mundo hoje barra os padrões em respeito à vida com Deus. Então, vida com Deus é que Deus entende todo. Então não há por que se sentir mal de não estar caminhando bem com o Senhor. Não há problema de não pôr o Senhor acima de todas as coisas. O mundo barra o padrão em los relacionamentos, em compromisso. E deixamos, sabe, coisas importantes de lado. O tempo com as pessoas que realmente importam. Porque esse padrão do mundo, sucesso, fama, dinheiro, poder, é um sucesso, é um plano fracassado, medíocre. Por isso é tão difícil seguir ao Senhor. Por isso parece ser tão terrível para alguns. Porque esta falsa paz do mundo que não se sustenta por muito, é o que está na mídia, é o que está nos letreiros, é o que está no coração de muitos. Mas Jesus, Ele disse, é para que você tenha paz em mim. Eu tenho falado isso algumas vezes e eu quero fazer muitas perguntas a Jesus. Mas se Jesus hiciera um curso de marketing nos dias de hoje, e eu disser, Jesus, isso não está bueno não. Déjame hacer melhor seu discurso. Porque se você quer que alguma pessoa vaya contigo para um trabalho, você não vai invitar a ela desta maneira. Eu contei uma experiência em Brasil, quando se hace as casas são bem diferentes de aqui. E quando se hace o techo da casa, tu tienes que llenar de concreto. Isso toma muito tempo e é muito trabalho. E generalmente a gente faz isso com amigos, invitados e vizinhos, mas nenhuma pessoa jamais vai dizer, venga a minha casa a trabalhar, a hacer mi techo. Nunca, nunca, nunca. A invitação vem desta maneira. Eu, domingo por la manhã, vou fazer uma parrilha. Quero muito que você esteja ali comigo. Será muito bueno. Mira, este estará comigo. E quando a gente liga para a parrilha, diz, a parrilha será depois do trabalho. Talvez seria melhor Jesus dizer dessa maneira, mira, me sigam. Não se preocupe com o que está por depois, que tudo será muito bueno. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus empieza a cara coisa e disse, mira, vocês vão encontrar aflições, mas vocês têm que ter paz em mim.
É como lá passar em um momento que Jesus, ao predicar, habla de la casa construída sobre la roca. Que as circunstâncias também allá cambiavam. Havia o vento ao lado, havia a lluvia que viria de arriba, havia os rios que se colocavam mais fortes que viriam de abaixo, e aquela casa sofreu todo tipo de embestida para que ela pudesse cair e ser destruída, pero ela permaneceu firme porque estava sobre a roca. O que Jesus está dizendo? Eu quero que tenhas paz em mim. É porque se as circunstâncias cambiarem e nós outros estivermos em Jesus, podemos seguir adelante. Podemos crer. E sabe, irmãos, eu não sei quantas vezes você teve a oportunidade de falar de Jesus com uma pessoa que nunca havia escutado. Poder tentar ensinar a alguém sobre a fé do Senhor. Tentar explicar que esta palavra viva e verdadeira está aberta a todos. Porque de um modo geral, a gente que conhecemos sempre tem, sabe, algum conhecimento, algo sobre Deus, sobre a tradição familiar, o que quer que seja. E me acordo de uma história muito interessante. Diz que 2 missioneiros estavam na parte bem afastada do Oriente Médio. E de repente miraram um ninho que estava com algumas ovelhas. E é interessante para nós outros, porque nos chamamos pastores, pero não temos muita prática de cuidar de animais. Não sabemos porque a palavra de Deus nos ensina. E aqueles homens então se foram até aquele ninho porque queriam entender como era, como ele se sentia, como era a subida, como era a sua história. Aquele ninho então falou um pouco e perguntou a eles: o que vocês são? Eles disseram: somos pastores missioneiros. Ele disse: onde estão suas ovelhas? Ele disse: não, somos pastores de outra qualidade. E tentaram explicar aquele ninho algo da palavra de Deus. E ele mirava aquele jovencito a los pastores, era de atenção, como se escutara algo de verdade valioso por la primeira vez, e era a primeira vez. E aqueles pastores então quiseram deixar algo ao coração dele para que ele pudesse recordar. E ensinaram o Salmo 23. Queriam que ele estivesse no Salmo 23. E disseram: mira, toma seus 6 dedos e eu vou te ensinar o Salmo 23. E empezou ele: Senhor, Jeová és meu pastor, nada me faltará. O segundo dedo: em lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a águas de repouso me pastoreará, confortará minha alma. E assim ensinaram todo o Salmo 23 e se marcharam de ali. E bem, algum tempo depois tiveram a oportunidade de volver ali e queriam encontrar este ninho. Queriam mirar o que havia passado desde então, e ao buscar não havia muita notícia. Ele havia dito que morava em uma casa e ligaram a esta casa e uma senhora lhe atende e disse: bem, que querem? Estamos buscando um ninho que conhecemos. Ele é um pastorcito de oveja e falamos com ele cerca de 2 anos. E aquela mulher então se põe a chorar e disse: era meu filho, ele já não está aqui, ele faleceu. E aquela notícia foi muito dura para eles. E perguntaram: como isso passou? Bem, ele estava cuidando das ovelhas, uma ovelha caiu, e ele foi sacá-la desse lugar que era alto, conseguiu sacá-la, mas se desequilibrou e caiu, e era um lugar difícil, não conseguiu se aliviar, e encontramos ele muito tarde. E aqueles homens tristes com aquela notícia perguntaram: e como a senhora se sente? Bem, é muito duro para mim perder um filho, mas eu me quedei curiosa com a coisa. Quando encontramos meu filho, ele estava segurando seu dedo, com força, ao ponto que isso chamou muito a nossa atenção e eu queria entender o que era isto. E aqueles missionários então pensaram a orar e disseram: nós sabemos bem o que ele estava fazendo, porque naquele dia ensinamos a ele o Salmo 23. E o 4º dedo era o 4º versículo que dizia: aun que ande por um vale de sombra e muerte, não temerei mal alguno, porque tu estás comigo.
tu vara, tu cajado, sempre nos darão aliento. E é uma história, pero relato uma verdade de aqueles que creem no Senhor. Que em algum momento tem que segurar com força seu quarto dedo e dizer: Senhor, tu estás comigo nesta hora. Tu estás comigo, Senhor. Necessito de tu presença, necessito sentir que aqui tu estás comigo. E o salmista, ele mesmo salmista que em outro momento disse: há pessoas que confiam em carros, cavalos, pero nós haremos menção do nome do Senhor. Porque aquele que confia no Senhor empieza a entender que a realidade desta vida não nos oferece muitas coisas. Que as coisas que estão aqui se passam. Pero a paz ao coração do homem e mulher, niño ou bem viejito, que encontra o Senhor, o mundo não é capaz de sacar. E há uma realidade mais nisto. Porque quando Jesus nos ensina, então, o lugar onde podemos ter paz, quando Ele nos disse: é em mim que terei paz. Não tenha paz nesse mundo, porque este mundo não, de verdade não há. Ele termina dizendo: eu venci. Eu venci. E quando termina esse verso 33, dizendo: pero confiar, eu he vencido o mundo, o próprio apóstolo Juan, anos mais tarde, eu creio que preocupado com sua igreja, preocupado com que maneira eles puderam passar as provações. Juan vai escrever isso muitos anos depois que Jesus havia ensinado essas coisas. E lá em la primeira carta de Juan, capítulo 1, el verso 3, se você quer e pode abrir, é um texto especial para tu guardar em seu coração. E a partir do verso 3, do primeiro capítulo de Juan, ele diz assim: lo que hemos visto e ouído, isso os anunciamos, para que também vosotros tengáis comunhão com nosotros, e nossa comunhão seja verdadeiramente, é com o Padre e com seu Hijo Jesus Cristo. E estas coisas escrevo para que vosso coração seja. E estas coisas escreviam para que vosso gozo seja cumprido. Esta é a mensagem que temos ouído e nos anunciamos. Que Deus é luz. Eu creio que puse lá a mensagem, o texto, e aqui eu puse o outro. Deixa-me ver se é segunda, Juan. Deixa-me ler o texto e depois eu encontro a direção. O texto que quero para vocês é isto. E isto consiste no amor de Deus, que obedezcamos os mandamentos. Estes são difíceis de cumprir. E estes não são difíceis de cumprir. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu vou encontrar depois em que momento Juan disse isto. Porque eu quero trazer a vocês é esta mensagem. O que é vencer o mundo, o que é ter paz no Senhor, é que vivamos uma vida de fé. Viver uma vida de fé é bem diferente, irmãos, do que viver mirando as circunstâncias. E eu não sei, em la plantação de uma igreja, estamos enfrentando esta hora, há momentos que é como se for o cielo. Há domingos que tudo funciona, a gente vem, estão todos allá e parece uma alegria grande. Bien, agora estamos indo adelante. Mas chega um domingo seguinte e parece que combinam todos também de não aparecer e dizemos: uau, o que isso está passando? E se colocarmos a esperança, inclusive nas pessoas, não haremos as coisas que hacemos. Mas quando nos acordamos, como na história de vida nova, de nova vida aqui de vocês, que chega aos 25 anos, é porque em algum momento miraram com fé, miraram que as semilhas que às vezes lançamos, não será nós outros que vamos a comer delas, não será nós outros que vamos cosechar, que algumas das semilhas que lançamos, será muito tempo depois, outra geração, outro tempo. Como me alegra, ayer eu estava aqui na alabança, e bem, todos fazem muito bem, mas eu confesso, meus olhos estavam em meu sobrinho. E como me quedei feliz de ver Felipe cantando, e cantando com uma postura
E é de llenar o coração. Porque me acuerdo dele chiquito. Me acuerdo de la primeira vez que conheci, que deu um carrito a ele e estava lá jogando. E agora um homem grande que tem tantos dones, tantos talentos. Como é bueno mirar isto. Como deve estar o coração do pastor Muniz hoje de mirar que esta igreja 25 anos depois aún continua. E sabe o que passa, irmãos? É que às vezes a realidade do dia de hoje é de muita luta, mas tenha ojos de fé, tenha ojos cambiados pelo Senhor, tenha ojos de que creyendo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está em controle de todas as coisas. Ele tem hecho o melhor caminho que podamos seguir. Às vezes as nuvens são bem densas. Às vezes está difícil seguir, mas o sol nunca deixa de brilhar. E quando o sol da justiça brilha sobre nós, ter fé é confiar. Ter fé é confiar e saber que quem realmente tem controle sabe o que está passando. E que no momento certo nos dará a alegria, a vitória, o escape das nossas provações e nos dará dias como hoje, dias de celebrar. Porque em dias como hoje, recordamos que esta paz é verdadeira. Nos dias como hoje, celebramos e daqui a pouco vamos compartilhar comida, vamos compartilhar histórias, recuerdos de muitas coisas boas que passaram. Dias como hoje, podemos uma vez mais dizer, sim, vale a pena seguir ao Senhor. Vale a pena cada esforço, cada luta. Dias como hoje, recordamos que és muito bueno. És muito bueno ter encontrado o Senhor Jesus, entregado nossa vida a Ele. O Senhor Jesus nos mira uma vez mais e nos disse: no mundo vocês passarão provações, pero tem demora. Alegrem-se, confiar. Eu venci o mundo e eu estou com vocês todos os dias, até que vuelva a vocês. Que Deus les bendiga, hermanos. Que cada um de vocês pueda continuar firmes nesta caminhada, sabendo que o Senhor, o nosso Senhor, é contigo todos os dias. Quero orar nesta hora. Padre Santo, graças te damos, Senhor, por tu amor. És bueno, muito bueno, Senhor, poder caminhar em tu presença. Ensina-nos, Senhor, a viver uma vida de fé, não mirando as circunstâncias desta vida, não mirando as provações, nem mesmo, Senhor, quando temos que ser despedidas duras de pessoas que amamos, de lugares que vivimos. Ensina-nos, Senhor, a desfrutar este momento que estamos em Tu presença, Senhor, plenamente. E que as palavras que escutamos nesta hora, Senhor, generem vida em nosso coração. Que podamos nos recordar que Tu nos amou muito, Senhor. Tus palavras de despedida eram porque Você ia entregar Sua vida a nosso favor. E todo o sofrimento, todas as angústias que passaste por muito nos amar. E Te damos as graças, Senhor. Ajuda-nos, Padre, ajuda-nos a seguir adelante. Le pido, Senhor, Tu bendição sobre a vida do pastor Jefferson, de Tatiana, de sua família, de cada líder desta igreja, Senhor. Le pido Tu bendição a cada irmão, cada igreja representada, Senhor. Le pido por minha vida, por meus filhos. Que cada um de nós, Senhor, podamos aprender a viver com olhos de fé, sabendo que construir nossa casa sobre a roca eterna que é Senhor Jesus. Os dias difíceis passarão, mas seguiremos. Seguiremos porque creemos em Tu grande amor e Tu grande poder. Graças por tamanho amor, por nos dar essa esperança. E hacemos essa oração em nome de nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus os bendiga, irmãos, em Cristo Jesus.